Bom dia, irmãos. Hoje sou eu que vou estar aqui com vocês, dirigindo a reunião. Hoje é domingo, dia 12 de julho, né, de 2026. Ontem eu recebi esse convite do Sirley. Fiquei, é, nervosa, ao mesmo tempo fiquei feliz, porque eu sei que é tudo direcionamento de Deus, do Espírito Santo. Então eu agradeço. E como sou uma filha que tenta ser obediente a Deus, né? Se Deus mandou, eu obedeço. Então, estou aqui junto com vocês para a gente louvar, agradecer a Deus. E vamos fazer uma oração inicial de agradecimento? Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos acordou mais uma manhã e nisso vemos a tua misericórdia, a tua bondade, vemos o teu amor, vemos a renovação das tuas promessas. Acreditamos nesse novo amanhã, Pai, e te louvamos por isso, te agradecemos muito, Pai, porque apesar de não merecermos, o Senhor está conosco. É um Deus que, se nós buscarmos, nós achamos, é um Deus que está disponível para nos acolher, para nos amar, para nos receber, para nos perdoar. Então eu te agradeço, Pai, te agradeço por tudo, porque o Senhor é imenso, imenso é a tua glória, imenso é o teu poder. O Senhor é maravilhoso e está acima de tudo. Tudo, né, o que foi criado, tudo que nessa vida que foi feito, é tudo para o Senhor. É para te engrandecer, é para te louvar, é tudo para o Senhor, Pai. Então eu te peço que o Senhor ache aqui também pessoas disponíveis para fazer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 É, eu fiquei me perguntando, né, sobre o que eu poderia falar, sobre é, o que seria, é, o que seria próprio, né, para poder estar falando aqui. É, eu sou muito, assim, eu gosto de fazer as coisas bem organizadinhas e tal, com antecedência. Mas eu creio que o Espírito Santo é assim, né? Ele trabalha no tempo dele. E aí eu estou lendo algumas coisas e eu estou lendo um livrinho, esse livrinho aqui, ó, chama A Tua Vontade, Senhor, Não a Minha. Ele é pequenininho, eu já li ele umas duas vezes. Ele ficou dentro da minha mudança, das minhas coisas de mudança, veio para minha casa, porque ele é do meu pai, o livro é do meu pai. Ele veio no meio das minhas coisas e ficou guardado durante 20 anos, né? No meio de cartinhas das minhas amigas, de coisas antigas minhas, e ele estava ali guardado. E aí eu fui mexendo nessas coisas, resolvi mexer do nada, e aí eu achei esse livrinho. E eu creio que foi o Espírito Santo que me direcionou, como outras leituras que ele que Deus já trouxe para mim. Então, é, a partir dessa leitura que eu estou fazendo, eu queria trazer o tema hoje para nós de estar disponível para Deus. E Deus achar em nós pessoas disponíveis e para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida, que se cumpram os propósitos dEle, né? Então, eu queria chamar uma pessoa, eu queria chamar a Carlinha. Carlinha, bom dia, você pode orar? Bom dia. Posso? Carlinha, ore agora para que Deus ache em nós corações dispostos a obedecer, corações obedientes. Ora, por Amém. favor. Claro que sim. Vamos orar, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia. Agradecemos, Senhor, porque pertencemos a Ti.
somos seu povo e o Senhor é o nosso Senhor. E que isso fique marcado, Senhor, no nosso coração mesmo. Um coração disponível, Senhor. Disponível para te obedecer. Que o nosso amor, né, pelo Senhor seja demonstrado assim, através das suas palavras que a gente guarda no coração e também através da nossa disposição em te obedecer, Senhor. E nos ensina mesmo a obedecer sem precisar entender, sem precisar saber o futuro, né? Mas confiando de que quando o Senhor nos pede alguma coisa, o Senhor sabe que é o melhor para nós. Então, oro por mim, opa, oro pelos meus irmãos também, para que a gente consiga colocar o nosso coração no Senhor, confiante, cheio de fé e disponível, Senhor, corajoso para obedecer aquilo que o Senhor tem nos pedido. Oro por nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que linda. É, é isso, né? Na palavra de Deus, ele se coloca disponível para a nossa busca, né? Que em momentos ruins, em momentos bons, quando estivermos perdidos, né? Deus, ele tem várias promessas na palavra dele. E ele nos convida a nos direcionar a partir dele, né? Porque nós não sabemos de nada. Então, a próxima oração, Pastor Evandro, o senhor pode orar? Amém. Bom dia. Bom dia, pastor sumido. Deu um susto na gente, né? Confusão, né? Que bom ouvir sua voz. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu queria que a gente pudesse orar junto por corações dispostos a ouvir e se direcionar pelo Espírito Santo. Você pode orar, por favor? Amém. Glória a Deus. Ó Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, exaltamos o teu nome, Senhor. O Senhor é o nosso Pai amado, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado por esse dia, Senhor. Ó Pai amado, ajuda-nos, Deus, a buscar cada vez mais e mais a tua presença, Senhor. Que o nosso coração seja cheio de ti, Senhor. Que o Espírito Santo venha fazer muitas transformações em nossas vidas. Nós necessitamos do Senhor. Não é a cada dia, não. É cada milésimo de segundo. A gente precisa do Senhor, do teu Espírito Santo em nós, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando direção para as nossas vidas, Pai. Queremos, ó Deus, que o teu Espírito, Pai, direcione as nossas vidas conforme tua vontade e teu querer, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai, que tenhamos um coração quebrantado, um espírito compungido, Senhor. Assim o Senhor não nos desprezará. Obrigado, Jesus, por cada irmão, por cada família aqui representada. Obrigado pela tua igreja aqui na terra, Senhor. Que cada dia mais, Senhor, a tua igreja possa testemunhar do Senhor, fazer diferença nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão. Sejamos luz, luz, a luz que brilha na escuridão, que é a tua palavra, Senhor, que é viva e edifica vidas, Pai, possa ser usada por nós, Senhor, através da nossa vida, não só no falar, mas no viver. Ajuda-nos, Deus, como igreja do Senhor, a testemunhar do Senhor cada dia mais. Obrigado, Senhor, ou pelas crianças, Pai. Cuida, Senhor, de cada uma delas. Obrigado, Senhor, pelos jovens. Obrigado, Senhor, pelos casais, pelas famílias, pelos idosos. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Que o Senhor esteja conosco, nos dirigindo e nos direcionando, fortalecendo a nossa fé,
enchendo-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito, para que transbordemos este amor maravilhoso do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Perdoa as nossas faltas, as nossas imperfeições, os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 E para isso tudo, para isso tudo vir, né? Para essa mudança vir, para que a gente consiga estar disponível, várias coisas têm que começar a acontecer, né, na nossa vida. E uma delas é ter disposição para ser curados, né? Para perdoar também. É, e eu queria que alguém orasse. Osmar, você pode orar? Você que tem amor pelas pessoas, está sempre disponível para servir, irmão. Você pode orar, Osmar? Amém. Posso sim, Aline. Ora Só por favor. para que eu vou passar para você de novo. Ora para que Deus ache em nós corações dispostos a amar, cuidar, perdoar e ser curados também, curar. Que Ele ache em nós corações dispostos a, a permitir que Deus nos cure, né? Porque às vezes a gente está tão fechado que a gente não se permite ser curado. Então, que Ele ache em nós esse coração, né? O coração disposto a servir, a amar, cuidar dos outros. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, Deus grande em graça, misericórdia, amor, poder, domínio, soberania. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és nosso Deus, nosso Pai. Tu és o Deus que nos escolheu para sermos os teus filhos, Senhor. Nós, Senhor Deus, te agradecemos por ter nos escolhido, por estar nos abençoando sempre e principalmente, Senhor Deus, pela tua presença em nós, que é melhor do que a vida. A presença do Senhor em nós, o teu Espírito Santo em nós, Senhor, é melhor do que a vida. Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, nessas questões de amor, porque o amor já está em nós, que é o do Senhor. Então, ó Deus, nós não venhamos a reter esse amor, guardar isso, porque provavelmente será igual o maná, vai apodrecer dentro de nós, Senhor Deus. Se começarmos a reter, segurar esse amor, esse cuidado, esse zelo com o nosso semelhante, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a despertar o nosso coração para essa questão do outro, Senhor. Tua palavra fala que não há maior amor do que dar vida pelo outro. Foi isso que o Senhor fez. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Tira de nós esse egoísmo, esse querer só para nós, Senhor Deus. Olhar só para o nosso ser, para o nosso ventre. Meu Senhor, tenha misericórdia de nós que somos pecadores, Senhor. E na maioria das vezes, somos pegos nessa armadilha terrível, infernal do diabo, que é olhar pro nosso próprio ventre, com tanto egoísmo, meu Senhor, com tanto orgulho no coração. Ó Senhor, que saibamos, ó Deus, a dar e receber, ó Deus, porque isso vem do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, eu peço isso cada dia mais para a minha vida,
E eu tenho experimentado muito isso nesses últimos dias, Senhor Deus. E tem sido maravilhoso. Eu sabia que um dia o Senhor ia me quebrar de alguma forma, ia começar a fazer isso em mim. E às vezes eu tinha até medo disso, até receio que isso acontecesse. Mas, Senhor, eu estou me deleitando nisso, em ser deixado cuidado pelo Senhor, através da vida dos meus irmãos, que com tanto carinho fizeram isso por mim e têm feito. Então, Pai, no nome de Jesus, eu peço isso para cada um dos que estão aqui. Aliás, eu peço isso para a sua igreja, Senhor, que a sua igreja se desperte em relação a isso, a se doar pelo outro. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmão. Que você fique bem, viu? Você é muito amado, Osmar, muito mesmo. Logo, logo você esteja recuperado no Obrigado, meio de nós. obrigado, Seguindo, né? obrigado. Seguindo nessa, nesse contexto, né? Eu queria mais uma pessoa para orar sobre estar dispostos a permanecer, né, na vontade de Deus, porque nem sempre a vontade de Deus se coincide, né? A gente tem que orar para que se coincida, né? Para que a gente esteja dentro do propósito que Deus tem para nós. Mas nem sempre isso acontece, nem sempre o que Deus quer é o que a gente quer. E eu queria que o Genivaldo, você pode orar? Amém. Oi, Genivaldo, bom dia. Ore, por favor, para que Deus ache em nós coração, disposição, né, corações dispostos a permanecer na vontade dele, né, aceitar e obedecer à vontade de Deus. Amém. Obrigado, nosso Deus. Como o Osmar já citou, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, carinhoso, e isso é uma pura verdade, ó Deus. E muito obrigado, Pai, por mais esse dia de respirar que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Pai, coloco diante do Senhor, Pai, as nossas petições, que o Senhor intervenha sobre nós, Pai. Que nós saibamos, Pai, amar, respeitar uns aos outros, Senhor Deus. Que nós temos, Pai, a consciência que respeito pelo nosso próximo, Pai, vem de Ti. Que quanto o Senhor nos ensinou tantas vezes, Senhor Deus, e a Tua palavra diz, quando alguém ferir seu rosto, ir ao outro lado, e não caçamos nenhuma contenda, Pai. Nós sejamos simples e humildes, Pai. Eu sei que isso é uma coisa assim que, para nós, principalmente o homem, isso é muito relevante para a nossa carne. Mas nós temos que pensar no Espírito e pensar o que Jesus faria. Então, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento e entendimento, para que, se um dia isso venha a acontecer, Pai, que nós dê a outra face e que sejamos mais simples e humildes para com o nosso próximo. Para que o nosso próximo venha conhecer que a simplicidade é que está ligada com Jesus. Que Jesus era simples. Jesus não era um senhor mau, um senhor ruim. O Senhor Jesus era um homem aqui na terra como nós, mas um homem simples, mas levava a palavra do Senhor a sério. Ô, Pai, nos ensina e nos dê um coração quebrantado, Pai, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz e olhos espirituais para enxergar, Papai, o que o Espírito nos revela.
Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 É, quando nós nos dispomos, né, a nos relacionar com Deus, Ele coloca em nós uma sensibilidade, né, e vai trabalhando, vai nos ajudando a entender quando a gente tem essa busca, né, eu creio que muita coisa ele vai nos mostrando, né. Às vezes a gente está disperso e a gente não vê. Ou às vezes a gente falta fé, a gente não quer acreditar que aquilo seja uma resposta. Mas nessa busca por um relacionamento com Deus, ele vai nos mostrando, ele vai nos direcionando, ele vai nos preparando também, às vezes, né? E eu queria que o Laércio orasse. Laércio, você pode orar? Ó, tem Aline. Laércio, ore para que Deus ache, ele encontre no meio de nós trabalhadores, pessoas dispostas a servir, a ir pregar o evangelho, a acolher pessoas, né? Ore por pessoas dispostas a servir. Amém. Glória, glória, glória ao Senhor Jesus. Oh Deus, creio que todos aqui, Senhor, recebeu esse dom. Só de estar aqui de manhã, Senhor, para te ouvir através daquilo que o Senhor separa todo dia, Pai, para trazer a tua voz, a ordem, as intercessões, ó Pai, para o teu povo. Só isso, ó Deus, já mostra que a gente quer te servir, que a gente quer te ouvir. Somos aquele povo que chega ali, Pai, não serviçais, aquele povo assim, só para trabalhar, não, mas aquele povo que quer chegar, encontrar o patrão e falar assim: o senhor precisa, o senhor quer que eu faça? Dai-nos esse coração hoje, ó Pai. Dai-nos esse coração para te ouvir e saber o que o senhor quer, cada um hoje. Mas assim, já chegar ali, por exemplo, na igreja, Senhor, e disposto, Pai, a olhar para os lados, olhar para alguém, ver a necessidade de catar um lixo no chão que ficou, até tirar o plástico ali da mesa do som do Paulão, ajudar a dobrar. Ô, Pai, é só os nossos olhos egoístas, muitas vezes, o coração duro é que não permite a gente ver que a gente pode servir de tudo. É só a gente mesmo, ó Deus, que nega e vira a cara, ó Deus, porque a obra do Senhor, meu Deus, tem toda hora tem alguém para ser amado, toda hora tem alguém para ser cuidado, toda hora tem alguém, ó Deus, para compartilhar o choro. Então, Senhor, que haja trabalhadores com esse coração e que o Senhor possa abrir isso e derramar e revelar o dom de servir na tua casa, o dom de servir aonde cada um trabalhar, servir ao Senhor Jesus e descobrir no Senhor o tanto que é bom, tanto que é bom, tanto que é prazeroso, como o ano todo tem tantos eventos assim do céu para a nossa vida, de servir, de ajudar, de participar. Eu sei, Pai, que tem gente que não quer fazer, não quer participar, mas ajuda esses irmãos, Pai, a descobrir o quanto é precioso, o quanto é legal, Pai. O quanto eu me sinto bem, meu Deus, fazer parte dessa questão de servir, de obedecer, de ser um trabalhador dentro da tua obra, com tudo, ó Deus. Tem aí os eventos chegando, tem aí, ó Deus, o Cerradão, a festa,
Tem aí a Romaria. Oh, Deus, o impacto ali, Pai. O quanto a gente pode servir ali, amar, pegar aqueles pés sujos, machucados, e saber que ele é teu, porque os teus ficaram sujos. Não foi diferente. Mas às vezes, porque a gente não vê a tua face, a gente julga que ali não está o Senhor na vida de alguém, passando fome, necessidade, precisando de alguém para orar junto, do lado, como se estivesse lá no monte, como o Senhor sentiu falta de alguém do lado. Livra-nos disso, ó Deus. Livra-nos, ó Pai. Livra, Pai. Como o Osmar também orou, de ter esse coração para não servir o Senhor na tua obra. Te peço, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 É, eu costumo, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio, é bem difícil eu guardar, eu conseguir decorar, né? A não ser que eu tenha já lido várias vezes. E uma palavra que não sai do meu coração, que eu não esqueci, que eu li essa semana, foi em Hebreus 13:2, que fala: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, hospedaram anjos. Né? Eu fico pensando que bênção, né? Mas se eles tivessem tratado as pessoas mal, né? Se eles tivessem falado, não, eu não quero, né? Então, que Deus encontre em nós esse coração disposto, né? A receber pessoas, a acolher, a cuidar, a amar, né? E para que isso tudo aconteça também, eu acredito que muitas vezes a gente vai encontrar alguns impasses, né? Pedras no caminho, né? Pessoas que não, às vezes próximas, que não concordam com você, que não têm a mesma fé, não vão acreditar, não vão achar que você está correto, que vão te julgar. E eu queria que a Fernanda orasse. Fernanda, você pode orar agora? Pode não? Tá bom. Jefferson, você pode orar? Oi, Aline, posso sim. Só me lembra aí o motivo. Eu não ouvi o porquê. Eu ainda não falei, não. Ah, tá bom. É, ore para que Deus ache em nós corações dispostos a pagar o preço, né? Quando houverem esses impasses, quando a gente estiver certo de que Deus está direcionando para algo e algumas coisas vierem a acontecer para que seja o contrário, para que a gente permaneça e pague o preço, né? Dessas lutas e das dificuldades que vierem. Sim, senhor. Você tem ministrado ao nosso coração e só tem dado esse direcionamento já há algum tempo. A mim, pessoalmente, e a nós como comunidade. Acho que existe um caminho a ser trilhado, Pai. E o caminho a ser trilhado é o caminho da cruz. E o caminho da cruz, Pai, é o caminho de sacrifício. É o caminho de renúncia. É o caminho de entrega total. É o caminho de entender de que não é sobre nós. Não é sobre aqui. Não é sobre agora. O Senhor nos desafia
a obedecer, o Senhor nos desafia a ir contra o nosso próprio sentimento de autopreservação. O Senhor nos desafia a abrir mão de todo orgulho, de toda sabedoria desse mundo, de toda justiça própria, para poder compreender que aquilo que o Senhor pede de nós é que a gente nada saiba, que a gente simplesmente obedeça, faça, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Não é simples para nós, Senhor, como seres humanos. Não é algo fácil. O Senhor não disse que seria fácil fazer. Disse que era possível. E é possível. Não é fácil, mas é possível. Porque o Senhor mostrou como. O Senhor mostrou o caminho. Então nos ajuda a continuar trilhando esse caminho. A partir de mim, da minha casa, de todos que estão aqui. Nos ajuda a continuar a entender, a compreender a tua vontade. Que a tua vontade é o Evangelho. E o Evangelho é o caminho da cruz. Nos ajuda a continuar trilhando esse caminho, a continuar entrando pela porta estreita, a continuar seguindo pelo caminho apertado, e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o Senhor garantiu que o Senhor estaria conosco, nos, nos mostrando o caminho. A gente não estaria enganados. O Senhor providenciou para que os sinais estejam à beirada do caminho, para que a sinalização fosse clara. Nos ajuda a continuar caminhando, Pai, dia a dia. Renova as nossas forças, renova a graça do Senhor sobre nós. Porque a tua graça é a única coisa que nos mantém caminhando. Muito obrigado. Porque essa é a tua vontade. E o Senhor pega na nossa mão e nos ajuda a caminhar. Que seja assim. Que mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente lute, Senhor, mesmo que a gente se revolte, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a nossa alma grite, nos ajuda a não tirar os olhos do Senhor e a continuar caminhando, um dia após o outro, até que o teu propósito seja cumprido cabalmente, em todos os sentidos. E que a nossa vida seja para a honra e para a glória do Senhor. Porque o Senhor não tem compromisso com a nossa felicidade. Aliás, para a gente ter uma vida feliz, como diz a tua palavra, nós temos que observar os seus mandamentos e obedecê-los um a um. Ajuda-nos a caminhar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmão. E para que tudo isso aconteça, eu acredito que o Espírito Santo ele traz uma sensibilidade para nós, né? Nós oramos por obediência, por escutar, nos direcionar a servir, a amar, cuidar dos nossos irmãos, a perdoar, sermos curados das nossas feridas. Oramos pela disposição em permanecer na vontade de Deus, em estarmos dispostos, né, a pagar esse preço. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que estar dispostos a nos relacionar profundamente com Deus, a conhecê-lo, né? E eu queria que essa próxima oração, pode ser você, Bonde? Bonde, você pode orar? Ora, por favor, para que a gente esteja disposto a nos relacionar profundamente com Deus. Vamos lá, Aline. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, primeiramente nós te adoramos, bendizemos e santificamos o teu nome. E nos rendemos, ó Pai, nos rendemos ao Senhor, porque é o melhor lugar, é o lugar que Maria escolheu. E isso enche a nossa vida
de gozo, de alegria. Essa é a verdadeira alegria, verdadeira satisfação, verdadeira felicidade, verdadeira paz é aos teus pés. Então ajuda-nos mesmo, ó Pai, a termos essa vontade de buscarmos o Senhor dia após dia, de nos submetermos, ó Deus, ao ensino do teu Espírito Santo, ao ensino da tua palavra, a tudo que já está escrito, porque é o melhor lugar. E nós queremos, ó Pai. Tenho certeza que cada um dos que estão aqui querem o Senhor, querem ouvir do Senhor, querem obedecer ao Senhor, mesmo entre as lutas, dificuldades, as nossas vontades tronchas, que muitas vezes nos tiram, às vezes, do prumo, mas, Senhor, é só olhar para Ti, é só olhar o Teu amor, perceber o Teu amor, a Tua direção, o Teu cuidado dia após dia. Nós temos visto isso, ó Deus, o Teu cuidado conosco dia após dia. E isso é maravilhoso, Pai, podermos enxergar a Tua presença em todas as coisas, porque tudo coopera para o nosso bem. E nós queremos, ó Pai, sim, queremos aprender do Senhor e praticar isso, fazendo as boas obras. O Senhor já as preparou para nós e nós queremos que aquelas que são nossas, que nós façamos, cada um individualmente, que a gente não fuja, não demore, nem antecipe, mas que façamos no tempo, na hora exata que o Senhor determina. Então, nós queremos, ó Deus, aprofundar dia a dia no conhecimento do Senhor, na tua palavra, ouvindo ali do Senhor, lendo aquilo que o Senhor tem para nós. Como a Aline falou no início, não é só ela. Se fosse só ela, a gente dava um jeito. A gente lê, às vezes, uma coisa e esquece. Muitos de nós, ou quase todos, ou talvez todos, lê uma vez só, esquece. Ouve uma vez só, esquece. Nós precisamos ser constantes, ter permanência, ter firmeza, ter vontade de repetir várias vezes leituras, ouvir pessoas, para que o nosso coração entenda, porque também nós somos duros na nossa serviço. Nós, não, às vezes, não queremos aprender rápido, principalmente aquelas coisas mais difíceis. Então, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos essa disposição de mente, de alma, de coração, para ficar firmes naquilo que o Senhor tem nos ensinado e de buscarmos, ó Deus, o teu ensinamento mais profundo dia após dia, porque o Senhor é infinito, infinito em graça, em bondade, misericórdia e infinito também em sabedoria, porque é uma coisa maravilhosa. Nós lemos na tua palavra, às vezes, um determinado trecho, a gente entende uma coisa. Quando lê de novo, entende outra um pouco mais profundo. E assim, ó Deus, a nossa vida vai seguindo, aprendendo do Senhor, mesmo repetindo muitas vezes leituras ou aprendizados, ó Deus, que são feitos. Então, ajuda-nos a termos constância e a aprendermos realmente. Ajuda-nos mesmo, Pai, a aprendermos e a praticarmos dia após dia, praticarmos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado pela nossa vida. Muito obrigado pela tua presença em nós, com o teu Espírito Santo. E muito obrigado, porque o Senhor nos tem ensinado e nós temos aprendido do Senhor e praticado. Muito obrigado por tudo. No nome santo de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Obrigada, irmão. É isso mesmo. É, a maioria de nós aqui como diz minha avó, é crente velho de casa, né? Velho de casa. E a gente já escuta muita coisa há muito tempo, leva uns ralas já tem muito tempo, né? Já tinha que estar com couro grosso já. Leva surra todo dia, né? Mas parece que não aprende. Eu tô falando de mim, tá? Eu confesso aqui para vocês que é muito difícil para mim tirar um tempinho para mim pegar a palavra e orar, né? Eu tenho uma dificuldade de ter disciplina na oração, na leitura da palavra de Deus. Tem que ser uma coisa muito, assim, muito certa, assim mesmo. E eu sou bem enjoada com algumas coisas e eu costumo me bater. Eu me puno muito por causa disso, sabe? Eu sou bem enjoada por causa disso. E quando eu não faço, eu fico bem chateada também. E fazendo essa leitura desse livro que eu citei no início, Deus falou muito comigo sobre isso, né? Sobre buscar e ter esse relacionamento, né? E tem um trecho do livro que eu queria ler para vocês para a gente encerrar a reunião. Você nunca vai conhecer a vontade de Deus sem regar essa planta todos os dias. Se a semente for regada esporadicamente, o crescimento será retardado. Se a semente for essa semente, ela deve ser regada todos os dias, porque a palavra de Deus fala diariamente. Em João 15:7, ele nos fala: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Para conhecer o Senhor, você deve orar todos os dias. Você fala com Ele. Você busca ouvir a sua voz. E enquanto você ouve a voz dele, mais discernimento você adquire para reconhecê-lo. Então é isso, irmãos. Que a gente tenha essa disposição, que Deus ache em nós corações dispostos a nos relacionar, para que nesse relacionamento profundo, para que essa maturidade que a gente vá adquirir nos relacionando com Ele, a gente tenha sensibilidade de escutar, porque Ele nos direciona. Ele é um Deus disposto. A todo tempo Ele faz promessas e nos fala isso na palavra. Então, basta a gente se colocar disponível, a gente buscar essa sensibilidade e esse relacionamento com Deus, para começar a escutar mais Deus e menos o nosso próprio coração, as outras pessoas que estão à nossa volta, o mundo que está gritando lá. Quando a gente se coloca disposto, faz silêncio e se dispõe a escutar, Deus ele fala. E a gente escuta também. É isso. Deus abençoe todos vocês. Foi muito bom estar aqui, foi uma experiência nova. Eu não gosto de estar em evidência, quero sempre estar escondidinha, mas Deus tem me mandado aparecer. Então, hoje eu resolvi obedecer a Deus, porque eu não sou uma filha desobediente, não quero ser uma filha desobediente para Deus. Deus abençoe todos vocês, que vocês sejam direcionados pelo Espírito e que obedeçam, estejam sempre dentro do centro da vontade de Deus. Bom dia.